Olá, tudo bem? Meu nome é Derek Almeida Vidal e vamos iniciar as aulas sobre os flip-flops. Nessa primeira aula, veremos uma introdução sobre eles e sobre o flip-flop RS. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena revisão sobre as portas lógicas. Relembrando que temos a porta inversora, que é o NOT, que entrou 0, saiu 1, entrou 1, saiu 0. Na NAND é igual a AND, né? Porém, com a bolha inversora. Relembrando que caso qualquer uma das entradas da porta AND seja iguais a 0, a saída será igual a 0. Por exemplo, entrou 0, saiu 0. Entrou 0, saiu 0. Em X só terá 1, caso as duas entradas A e B sejam iguais a 1. Já na NAND, basta eu inverter o que eu tenho aqui na minha saída. Ou seja, é como se até aqui, antes da bolha inversora, eu tivesse uma AND. Depois da bolha, eu inverto o que tem na entrada aqui dessa bolha, né? Ou seja, essa bolha é como se fosse na porta NOT, na porta inversora. Ou seja, 0 e qualquer coisa é 0, né? Como a gente viu aqui na porta AND, ó. 0 e 0, 0. 0 e 1, 0. 1 e 0, 0. Ou seja, toda vez que tem 0... 0 e qualquer coisa, sai 0. Na NAND, 0 e qualquer coisa, sai 0. Inverteu devido à bolha inversora, sai 1. Ou seja, sempre que tiver um 0 em nenhuma das entradas da porta NAND, sairá 1 na saída. As portas NOR são semelhantes à porta OR, porém com a bolha inversora. Na porta OR ou OU, eu vou ter o seguinte: sempre que eu tiver 1 na entrada, eu terei 1 na saída. Ou seja, 1 ou 0, 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1. Ou seja, sempre que teve 1, sai 1. Só sairá 0 quando as duas entradas forem iguais a 0. Na porta NOR, ou seja, ou não ou, vou ter o seguinte: toda vez que eu tiver 1, eu vou ter 1 aqui, ó, na saída da OU. Inverter, eu terei 0. Ou seja, toda vez que eu tiver 1 na entrada, terei um 0 na saída aqui no X. Por exemplo, aqui, ó, 0 ou 1, 0. 1 ou 0, 0. 1 ou 1, 0. Só sairá 1 quando as duas entradas forem iguais a 0. A XOR, também conhecida como OU exclusivo, vai ser o seguinte, ó. Quando as duas forem iguais, sai 0. Quando as duas entradas forem diferentes, sairá 1. Ó. Por exemplo, aqui, ó. São iguais? Não. Então sai 1. São iguais? Sim, sai 0. Ou seja, é como se eu estivesse perguntando: são diferentes? Se for, sai 1. Ó. São diferentes? Não. Então é 0. São diferentes? Sim. Então sai 1. São diferentes? Sim. Então sai 1. Já o XNOR, ou coincidência, só sairá igual a 1, na minha saída aqui X, caso as duas entradas sejam iguais. 0 é igual a 0? É, então 1. 0 é igual a 1? Não, então é 0. Já o buffer é um não inversor, ou seja, o que entra em A sai em X. Entrou 0, sai 0. Entrou 1, sai 1. Então não tem função nenhuma aqui, né? Ao nível lógico, é como se fosse um fio, né? Ao nível lógico, realmente ele não está fazendo nada, né? Só que eletronicamente, lá no circuito, esses buffers aí têm algumas aplicações, ok? Por exemplo, aí aumentar a corrente, né? Fornecer uma maior corrente de drenagem, etc, né? Depende de cada caso. A eletrônica digital divide-se em circuitos combinacionais, que apresentam saídas dependentes das variáveis de entrada, somente disso. Por exemplo, todos que a gente deve ter visto lá em eletrônica digital 1, por exemplo, né? Ou seja, circuitos formados lá pelas minhas portas lógicas, né? E como, por exemplo, também uma porta AND. A porta AND que a gente acabou de apresentar vai depender somente de quem? Da situação lá da entrada A e da situação da entrada B. E eu gero um valor lá X, né? Por exemplo, 0 e 1 sai 0, por exemplo. Isso é um combinacional. Já os circuitos sequenciais apresentam saídas dependentes das variáveis de entrada
e de estados anteriores. Ou seja, os estados anteriores devem ser armazenados em algum local para uso posterior. Os elementos de armazenamento são os chamados aí flip-flops. Então, traduzindo, é como se o circuito sequencial fosse aquele botãozinho de liga e desliga lá do meu computador, do meu celular, né? Ele é de ligar e de desligar? Depende. Se ele estiver ligado, o computador, se eu apertar ele, desliga. Se ele estiver desligado e eu apertar, ele vai ligar, porque ele estava desligado, não é assim? Ou seja, depende do estado anterior. Depende das condições anteriores. Está dando para entender mais ou menos? Ou seja, pode ver que agora nesse circuito, né, que eu estou apresentando aqui um flip-flop RS, ele formado aqui com duas portas NAND, não é assim? Nessas portas NAND, eu tenho um inversor aqui, uma bolha inversora, aqui nessa primeira entrada e também nessa. Até aí nenhuma novidade, né? Olha onde está a novidade aqui, ó. Ele vai ter o que a gente chama de realimentação. Ou seja, o que é saída está virando entrada, ó, aqui. Ou seja, uma saída aqui de outro ponto está sendo realimentada aqui no meu circuito. Tranquilo? Vamos fazer agora a tabela verdade, né? Tabela verdade, eu tenho as entradas S, que é o nosso querido set, e o R aqui, que seria o reset. Ah, então só tenho duas entradas, né? Eu precisaria apenas aí de 4 linhas, né, na minha tabela verdade. Normalmente é. Só que a gente acabou de falar que é um circuito sequencial, eu preciso saber como é que estava o estado anterior. Assim, eu também precisarei saber quanto tenho na minha saída anteriormente. Ó. A gente vai chamar aqui de o Q, né? Ó. Aqui é o Q barrado. Só que o Q eu vou ter o Q anterior, que eu chamei aqui de QA, e vou ter o Q final, que é a mesma situação aqui, ó, no mesmo local, melhor dizendo, só que depois de aplicado o sinal de entrada. Assim, ou seja, o Q final. Tranquilo? Ou seja, eu quero saber o seguinte, se inicialmente eu tiver aqui, ó, o set igual a 0 e o reset igual a 0, e o Q anterior fosse igual a 0, eu quero ver o que é que vou ter no Q final, ou seja, depois de aplicado isso. Se o Q é 0, então provavelmente o Q barrado é 1. Porque o barrado, lembrando, é que ele está invertido, não é assim? Vamos ver como é que funciona o circuito. Ó. 0 passou pela minha bolha inversora, ficou 1. Ou se 0 aqui de baixo, ó, passou pela bolha inversora, 1. 1 e qualquer coisa, eu não sei. Né? Então, preciso olhar o outro aqui. Ó. Esse 1 aqui ó, foi realimentado. 1 e 1, agora sim, ó, 1. Inverteu, 0. Manteve-se o que já tinha. Esse 0 está sendo realimentado aqui. Ó. Então, 0 e 1, a gente acabou de ver a tabela verdade da porta AND, né? Então, 0 e 1 é 0. Inverteu devido a essa bolha inversora, ficou 1. E realimentou o circuito. Tranquilo? Então, se o set é 0 e o reset é 0, e o Q anterior é 0, o Q final vai permanecer 0. Se eu tenho 0 em set, 0 em reset, nessa condição, e caso o Q anterior, ou seja, a situação inicial de Q seja 1, vamos ver o que vai acontecer, né? Se o Q é 1, Q barrada é 0. Então, 0 inverteu, 1. Esse 0 foi realimentado aqui, é isso? Esse 0 passou pela minha bolha inversora, ficou 1. 0 e 1, 0. Inverteu, 1, então permanece. Já aqui, ó, esse 1 está sendo realimentado aqui, ó, nessa outra entrada na porta NAND. 1 e 1, 1. Inverteu, 0. O 0 voltou à realimentação, ou seja, continuou com 1.
O 7 é igual a 0. O reset é igual a 1. O que anterior é igual a 0. Sendo assim, o que barrado é igual a 1. Vamos lá. 0 inverteu, 1. Esse 1 ó, foi realimentado. 1 e 1, 1. Passou pela bolha inversora, 0. Porém, esse 0 ó, está aqui embaixo, não é isso? Aí, vamos lá. Ó. 1 inverteu, 0. 0 ou 0, 0. 0 inverteu pela bolha inversora, 1. E foi realimentado. Se a entrada S está com 0, se a entrada R, que é o reset, está com 1, e o que anterior, ou seja, o que estava no início for 0, o que final será 0, ele permaneceu. Ou seja, não, professor, mas até agora, ó, o que anterior era 0, ficou 0. O anterior era 1, continuou 1. O anterior era 0, continuou 0. Oxe, até agora não está servindo de nada. Pois se acalma, meu filho, né? Vamos olhar aqui agora, ó. Nessa situação agora, o 7 é 0, o reset é 1, e o que anterior era quanto? Ó? O que anterior é 1. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó. Se o que anterior é 1, então o que barrado é 0. 0 passou pela bolha inversora, 1. Esse 0 ó, está vindo aqui. Ó. Aqui está com 0. Então, 0 e 1 é quanto? 0. Inverteu, 1. Até agora, nada, não é assim? Então, vamos lá. Ó. Esse 1 veio para cá. Esse 1 ó, inverteu devido à bolha inversora, ficou com 0. 0 e 1, ou 0 e qualquer coisa, 0. Inverteu, opa, ó, está com 0. Agora vai ficar com quanto? Ó? Com 1. Está com o número 1 agora. Esse 1 vai ser realimentado aqui, ó. Vai sair o 0 e vai ficar 1. Agora sim, ó. 1 e 1. Opa! 1 e 1 é 1. Passou pela bolha inversora, ficou quanto? 0. Então, agora, pessoal, o valor de Q final agora é 0. Ou seja, se eu mandei aqui acionar o reset, não importa como estava o Q anterior, ou como 0 ou como 1. Ele vai sempre sair como 0. Você já lembra isso, né? Ó, o R é de reset. Lá naquele botãozinho lá de reset que a gente tem nos equipamentos, né? Como se eu estivesse zerando, né? Você lembra assim, eu gosto de lembrar assim, né? For reset, ele está zerando. Então, ó, ele ficou com 0. Tranquilo? Você não importa como estava anteriormente. Ele vai lá ficar com 0. Oxente, professor, então quer dizer que esse 1 está acionando o reset, não é isso? Então, o 0 não está acionando o 7, não é isso? Isso. Então, esse 0 aqui, nem está acionando o 7, nem está acionando o reset. Por isso que o Q final está igual ao Q anterior. Ou seja, se o 7 e o reset estiverem iguais com 0, iguais a 0, não importa como estava o Q anterior, ele vai permanecer da mesma forma. Estava 0, ficou 0. Estava 1, continuou como 1. Então, aqui ó, não acionei ninguém. Nesse segundo caso, ó, acionei o reset. Quando eu aciono o reset, não importa como estava, ele vai ficar com 0 as minhas saídas. Vamos lá. Agora o 7 está igual a 1. O reset está igual a 0. E o Q anterior está igual a 0. Se o Q anterior é igual a 0, então o Q anterior barrado é 1. Então vamos lá. 1 passou pela bolha inversora, 0. Esse 1 veio aqui para cima, não é isso? 0 e 1, 0. Inverteu, opa, já teve uma pequena mudança. Saiu do 0 e ficou com 1. Esse 1 ó, vai realimentar aqui no meu circuito. Ficou 1. 0 da minha entrada reset vai passar pela bolha inversora e ficará com 1. 1 e 1, 1.
passou pela bolha inversora, ó, esse 1 dá tchau a ele, né, ó, e vai virar um 0, porque 1 invertido 0. Esse 0, ó, vai realimentar aqui, vai sair o 1, vai ficar um 0, porém não vai servir de nada, né? Por quê? Porque já tinha um 0, e 0 em qualquer coisa sempre é 0, não é assim? E manteve-se. Perceba agora que o anterior era 0, né, ó, cortei ele, e ficou com 1 no meu Q final. Tranquilo? Ou seja, percebam aí que nesse meu flip-flop, o estado anterior importa, né? Ou seja, como é que estava antes. Beleza? Agora, pessoal, o 7 vai estar igual a 1, o reset igual a 0 e o Q anterior está igual a 1. Tranquilo? Sendo assim, o Q barrado inicial vai estar com 0. 0 inverteu, 1. 1 inverteu, 0. 0 e qualquer coisa, 0. Inverteu, 1. Esse 1 ó, veio para cá, não foi? 1 e 1, 1. Inverteu, 0. Já estava. Esse 0 veio para cá e aí parou, não foi? O vai e volta. Então, vamos lá. Ele estava com 1 e permaneceu em 1. Vejam só. Aqui eu tinha falado que quando o reset era igual a 1, sempre sai 0. Agora, minha gente, ó, se o 7 está igual a 1, ele vai sair quanto? 1. Não importa aqui, ó, o estado anterior. Tranquilo? Ou seja, se o 7 é 1 e o reset é 0, a minha saída final vai ser sempre igual a 1. Ok? Você lembra aí setar. Estou setando a variável, por exemplo. A gente usa muito esses termos, né? Se eu estou setando a variável, é que eu estou colocando igual a 1. Aquela saída, por exemplo, do microcontrolador, de uma porta lógica, etc. Né? Estou setando, estou colocando igual a 1. Resetando, então estou colocando igual a 0. Agora, minha gente, ó, estou colocando o set igual a 1 e o reset igual a 1. Já o Q anterior, eu estou considerando que iniciou aqui com 0. E o Q anterior barrado vai estar igual a 1. Vamos ver o que acontece. Ó. 1 inverteu, 0. Esse daqui de baixo, ó, 1 inverteu, 0. 0 e qualquer coisa, como a gente falou. 0. Inverteu, 1. Esse 1 está vindo para cá. 0 e qualquer coisa, que é 0 e 1. Então, sai 0. 0 passou pela bolha inversora, 1. Então, tchau, esse 0 ficou 1 aqui. Esse 1 realimentou aqui, ó. 0 e 1 continuou 0. Então, permaneceu assim. Olha lá, eu guardei aqui, ó, o Q final igual a 1, não foi? Só que tá uma coisa estranha. O Q pode ser igual ao Q barrado, ou seja, o valor invertido pode ser igual ao valor sem estar invertido. Oxe, isso aí tem alguma coisa estranha, não tá não? Ó. Ou seja, o Q anterior, o Q normalzinho aqui, ó, é igual a 1. E o Q barrado está igual a 1 também. Tem algo estranho. Vou botar até uma interrogaçãozinha aqui. A interrogação ficou linda, não foi? Eu vou só para a gente lembrar. Ó. Tá tendo esse probleminha. No Q final, o Q está igual ao Q barrado. Vamos fazer a próxima linha para a gente tirar nossas conclusões. Ó, na última linha, tanto o set como o reset, como o Q anterior são iguais a 1. Então, eu vou lá colocar 1. Se o Q anterior era igual a 1, então o Q anterior barrado era igual a 0. Vamos lá. 1 passou pela bolha inversora, 0. Esse 1 do reset também passou pela bolha inversora, 0. 0 e qualquer coisa, 0. 0 inverteu, 1. Ok. 0 e qualquer coisa, 0. Passou pela bolha inversora, ficou quanto? 1. Esse 1 realimentado aqui. Esse 1 realimentado aqui. E assim parou meu circuito, não foi? Ou seja, mais uma vez ficou com 1. Só que mais uma vez com esse problema, ó. O Q está igual ao Q barrado. Oxente, pode, Arnaldo? Pode não. Certo? Isso aí é um erro, não é assim? E o que é que está gerando esse erro? Ó, meu filho, ó.
você está colocando o set e o reset ativados juntos. É como se eu estivesse mandando ligar e desligar ao mesmo tempo. Tivesse aqueles equipamentos que são com 2 botões. É interessante eu ficar apertando os dois ao mesmo tempo? Não é, né? Então aqui é a mesma coisa, minha gente, né? Eu não posso setar e resetar ao mesmo tempo, não. Aqui no meu flip-flop RS básico, não, ok? Ou seja, isso aí irá gerar um errozinho aí lógico, ok? Aí dessa forma, eu posso resumir essa tabela que eu acabei de elaborar, deixando aqui bonitinho, ó, certo? Só transcrever. A última situação aqui, devido àqueles erros, né? Eu coloquei aqui a situação que essas duas linhas aqui são inválidas. Por quê? Porque eu não posso mandar o set e o reset, ó, ao mesmo tempo, não. Tranquilo? Se eu quiser também, eu posso, ó, separar aqui, ó, de 2 em 2 linhas, né? Ó. Nessas primeiras 2 linhas, tanto o set como o reset são iguais a 0, não é assim? O que foi que aconteceu? O que tinha antes continuou nos dois, não é assim? Ou seja, com o set igual a 0 e o reset igual a 0, o que é que o circuito faz? Nada. Se o reset está ativado, ó, colocado igual a 1, não importa o que tinha antes, vai sair quanto? 0. Então, toda vez que o reset estiver igual a 1 e o set igual a 0, ele vai sair, ó, 0. Estou como se fosse resetando a minha saída. Já nessa outra situação, nas 2 linhas, o set está ativado. Ó, a entrada set está ativada. Não importa o que tinha antes, ele vai ser sempre 1 na saída. Ó. Por quê? Porque eu estou como se estivesse setando a minha saída. Já o R aqui, ó, como se estivesse resetando. Tranquilo? Mais uma vez, quando o set e o reset são ativados ao mesmo tempo, são condições aí inválidas, eu não devo utilizar. Assim, eu posso resumir da seguinte forma essa linha ali, né? Essa tabela. Toda vez que os S e o reset são iguais a 0, ele não muda a saída. Ó, o anterior ficou igual ao final. Ó. O final ficou igual ao anterior. Então, 0 e 0 não muda a minha saída. Se o reset é ativado, ó, o Rzinho está igual a 1, então a minha saída vai ser igual a 0, porque eu estou resetando. Ou seja, 0 e 1, saiu 0. Já o set estando ativado, fica como? Estou setando minha saída. Ou seja, o Q será igual a 1. Já o set e o reset sendo ativados ao mesmo tempo, foi aquela condição lá que eu falei. Ó, é inválido. Tranquilo? Ou seja, aqui é a minha tabela verdade do meu flip-flop RS. Se eu setar, ele seta, né? Ó, se eu colocar igual a 1, ele fica igual a 1. Se eu mandar resetar, ó, colocando igual a 1, ó, no reset, na minha saída vai estar igual a 0. Tudo bem? Dessa forma, eu posso representar o meu flip-flop através desse diagramazinho de blocos. Ou seja, é como se eu tivesse aqui dentro dessa caixa preta todo esse meu circuito. Agora eu só sei o seguinte, ó, se eu colocar 1 e 0 aqui, eu já sei que meu set aqui vai ativar minha saída, não vai? E já o Q barrado vai ser igual a 0. Que ele vai ser invertido, não é assim? Ou seja, eu não preciso saber o que tem aqui dentro, não. Eu já sei que toda vez que eu colocar set igual a 1 e reset igual a 0, ele já vai, ó, sair igual a 1 minha saída. Tranquilo? Eu não preciso ficar analisando sempre esse circuito, não. Que eu já conheço o seu funcionamento. Quando eu ver esse meu diagrama de blocos, ele vai funcionar seguindo aquela tabela verdade que a gente acabou de ver. Esse flip-flop RS aqui é um pouco diferente, né? Pode ver que agora ele tem uma entrada a mais. Uma entradazinha de clock. O que é esse clock, né? O clock não é de relógio, não é isso? É como se fosse uma entrada de relógio. É uma entrada aí para eu sincronizar a ativação desse circuito. Pode ver que essa bolha, ó, foi herdada do circuito anterior, né? E foi adicionado 2 ANDs, que devido à bolha ficaram 2 NANDs. Tranquilo? Como é que ele funciona? Caso o clock esteja igual a 0, aqui vai ser 0,
Aqui vai ser 0. 0 e qualquer coisa, 0. Inverteu, 1. 0 e qualquer coisa, inverteu, 1. É como se eu estivesse chegando aqui, ó. Antigamente ali, na tabela anterior, como se eu estivesse chegando 0 no reset e 0 no set, não é assim? Quando o set é 0 e o reset é 0, o que é que acontece com minha saída? Vamos voltar aqui, ó. Ele não muda, não muda. Tranquilo? Ou seja, então quer dizer que se eu botar o clock igual a 0, o meu circuito não vai fazer nada, independente aqui do set e do reset? Isso mesmo. Ou seja, se o clock for igual a 0, o Q final vai ser igual ao Q anterior. Ou seja, é como se meu flip-flop aí não trabalhasse. Não está na hora de eu trabalhar não, porque o clock é igual a 0. Se o clock agora eu colocar 1, vamos ver o que acontece, né? Agora, se o clock é 1, o que é que vai acontecer? Ele vem 1 para cá e 1 para cá, não é assim? Só que esse 1, ele tem prioridade aqui nessa porta NAND? Não. Tá lembrado que assim que viu um 0, a gente já sabia qual era a saída aqui de uma AND e da NAND, né? Assim? Ou seja, esse 1 vai depender do que tem aqui. Já essa outra NAND vai depender do que tem aqui. Então, o que acontece? Então, quando o clock é igual a 1, o meu circuito todinho vai trabalhar, ó, como um flip-flop RS normalmente. Então, é como se fosse o seguinte aqui nesse circuito. Quando o clock é 0, o flip-flop trabalha. Não. Quando é 0, o flip-flop não faz nada. Mantém o estado atual. Quando o clock é igual a 1, ele vai trabalhar com o flip-flop normalmente. Ou seja, dependendo do set e do reset. Tranquilo? Por isso que ele diz aqui, ó, que quando é igual a 1, ele trabalha com o flip-flop normalmente. Se for igual a 0, o Q final é igual ao Q anterior. Aqui eu resumi esse circuito aí gigante só pelas entradas dele, ó, que são 7, o clock e o reset. Ó. Estão os três aqui, ó, representados. E as minhas duas saídas, que é o Q e o Q barrado. Tranquilo? Dessa forma, eu já sei o seguinte, quando eu ver esse diagrama de blocos aqui do meu flip-flop, se eu ver que meu clock é igual a 0, eu já sei o seguinte, o que é que esse flip-flop vai fazer? Nada, certo? Vai manter do jeito que está. Por exemplo, aqui, se o Q estivesse com 0 e o Q barrado igual a 1, ele ia se manter dessa forma. Agora, digamos que eu botei 7 igual a 1 e o reset igual a 0, e o clock continua com 0. O que é que ele faz? Nada. Porque quando o clock é igual a 0, o Q final é igual ao Q anterior. Ah, professor, mas eu tirei o meu 0 no clock e coloquei 1. Opa! Aí trabalha com flip-flop normal. Se o 7 é igual a 1 e o reset é igual a 0, a minha saída agora vai ser setada, vai ficar igual a 1. Já o Q barrado vai ficar igual a 0. Espero que tenham curtido a nossa videoaula. Para maiores informações, ó, eu recomendo ler a nossa bibliografia, que é do Capuano e do Idoeta, Elementos Eletrônicos Digital, e também a do Vanderlei, né? Eletrônico Digital, Flip-Flops, Registradores e Deslocamento. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau!